Bom, gente, então a gente estava falando das diferenças entre o período medieval e o período renascentista. Dentre elas, e a gente parou aqui, falando da natureza, pensando na natureza humana, né? Que no período medieval era entendida como o lugar do pecado. Então, o ser humano era extremamente podado, tudo não era permitido, porque muitas coisas poderiam ser consideradas pecado e levar esse essa pessoa ao inferno. Lá no período do Renascimento, isso tudo fica esquecido. A natureza humana, o ser humano passa a ser idealizado, busca-se a harmonia, o equilíbrio, a perfeição, o belo. Tanto que nas obras renascentistas, vamos voltar lá, olha só como o corpo humano era retratado, cheio de músculo, de equilíbrio. E lembra que a gente, no classicismo, lembra não, vou falar para vocês agora. No classicismo, há uma retomada dos princípios greco-romanos. E daí, de lá, se a gente for pensar, tem os filósofos gregos e romanos, dentre eles Platão, que vai dizer que precisa ter um equilíbrio perfeito entre o corpo, o aspecto físico e a mente. Tudo isso é retomado aqui nas obras classicistas. E aqui, como é uma camada social típica do período medieval eram os camponeses, no período do Renascimento, os burgueses. Lembra que os burgueses eles já começam a surgir no período medieval, só que eles vão se consolidar como principal camada social lá no Renascimento, tá? Que é o período em que o classicismo, como expressão artística, vive. Lá na página 28 do livro de vocês, eles vão trazer alguns destaques sobre o que é esse período, e esses destaques vai colocar a questão da arte ser uma profissão, isso é importantíssimo. No Renascimento, a arte passa a ser profissão. Por quê? Justamente porque, eu vou falar isso em outro momento, mas já vou adiantar aqui, nesse período tinha uma camada da sociedade chamada de mecenas, que eram pessoas que podiam pagar por essas artes, elas encomendavam obras artísticas e pagavam por elas. Então a arte começa a ser também mercadoria, né? Então tem um público consumidor de arte. A Igreja Católica era importante porque também atuava como essa financiadora, né? Essa agência de fomento das artes. Várias pessoas do clero encomendavam artes, tanto arte que eu estou falando, tanto escrita como literatura, mas principalmente pinturas, né? E patronos da obra, que eram esses mecenas, eram as pessoas que pagavam, temas religiosos, que essas artes, então, ó, os temas religiosos aparecem, eles não foram totalmente excluídos, né? Não é porque a gente está falando de antropocentrismo aqui que acabou-se a religião. Não, eles vinham, só que diferente do que era lá, que era para explicar que era Deus, razão de tudo. Não, aqui os temas religiosos aparecem, mas com todo que o homem pode trazer para aquilo, sem aquela fé exacerbada que tinha na Idade Média. Temas renascentistas, temas da mitologia grega. Por que mitologia grega? Aqui, no Renascimento, há uma retomada do período greco-romano. Então, a mitologia grega vai aparecer bastante aqui. Vamos pensar lá na Vênus, deusa do amor, isso tudo estava lá na Grécia Antiga e vai ser retomado no período do Renascimento. Apuro técnico, um exagero de cuidado com o cálculo dos espaços da extremidade, porque lembra, agora a arte é profissão, a gente precisa estudar milimetricamente, precisamos planejar a nossa obra. A arte não é só mais uma inspiração, um momento de prazer, ela é ciência. Então, tudo passa a ser muito calculado, muito controlado. E racionalização do processo artístico, que eles vão colocar justamente sobre isso na página 28, num espacinho laranjado que tem no final, que é justamente um destaque para essa questão da arte se transformar quase num objeto científico. Você estuda, calcula, faz muito tecnicamente tudo que tem que fazer. Isso tanto na pintura, quanto na literatura, quanto na arquitetura, na música. Em tudo isso vai se refletir um apuro técnico muito forte, muito aguçado.